Olá, bom dia, queridas pessoas. Mais uma quinta-feira dos nossos minutos de orações. E hoje nós trazemos aqui o tema da autoconfiança, à luz de Jesus, que trouxe também para nós Satya Sai Baba. Foi esse indiano extraordinário, né? Que trouxe para a luz do mundo a pedagogia dos valores humanos. Então, gratidão por estarmos aqui. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Prontinho. Deixa eu ver como é que eu faço. Fixar. Prontinho. Avisar aqui para os nossos amigos que nós já estamos aqui. Para que venham agora ou assistam depois, no seu tempo. Quando puderem. E na medida que vocês forem entrando também aqui no online, apertem aqui esse aviãozinho, mandem os coraçõezinhos, porque assim o Instagram entende que o conteúdo que está sendo oferecido aqui é um conteúdo que pode ser bom, não apenas nesse dia, mas nos outros dias também. Seja bem-vindo. Então, na medida que a gente vem, que a gente compartilha aqui nesse aviãozinho, a gente ajuda a divulgar a página do Jesus de Nazaré, ajuda a levar luz para mais pessoas, ajuda fazendo a nossa parte, né? Porque a gente nunca sabe como o outro tá, como o outro vai receber essa mensagem, independente do que seja falado aqui por mim ou pelos nossos outros colegas, porque todos os dias nós temos lives aqui no Jesus de Nazaré, das 8 às 9 horas, por trás de nós, por trás, mas aqui junto, orientando, tem toda uma espiritualidade, que às vezes pode até não encontrar em nós condições de repassar exatamente aquilo que gostaria, mas um pouquinho ela passa, ela traz também a sua energia, né, a sua vibração, fluidificando as nossas águas. E a minha já está aqui com uma fitoterapiazinha também para a garganta. Então vamos nesse momento agradecer essa espiritualidade amiga, guia, mentora, amparadora espiritual, responsável pelos nossos minutos de orações, responsável por cada um de nós no lugar de anjos da guarda, que possam nesse momento trazer os bálsamos de luz e cura, responsável pelo nosso corpo físico, pelo nosso corpo espiritual, pela nossa mente, pelas nossas emoções, fluidificando as nossas águas internas e externas, trazendo essa luz que acende as nossas consciências, para que também a nosso tempo possamos colaborar no despertar das consciências que ainda estão adormecidas. Que assim seja. E aí eu vou só aqui rapidinho compartilhar fora. Pode ser que ela trave um pouquinho, mas já já a gente está de volta.
prontinho, enviado. Então vamos lá, né? E aí eu vou começar lendo uma passagenzinha que eu trouxe, né, de Jesus, algumas pequenas, quando ele diz: vós sois a luz do mundo, em Mateus 5,14. E também traz para nós: podeis fazer o que eu faço e muito mais. João 14,12. E ele também disse: vós sois deuses. Vós sois Deus. Se quiserdes, podereis fazer o que faço e muito mais. Se nós somos Deus, partículas de Deus em nós, e isso ainda é muito novo para nós, sobretudo aqui no Ocidente, né? Para quem está no Oriente, para os indianos, para os orientais como um todo, é mais fácil, porque eles são criados, né, conhecendo que Deus habita em nós, que nós também somos deuses, né? Mas aqui, né, sobretudo aqui no Ocidente, nós que temos essa base mais forte do cristianismo, mas ainda trazendo ali os preceitos lá do tempo de Moisés, então a gente se coloca muito nesse lugar dos filhos do pecado, de sermos pecadores, né? E isso, eu vou dizer que eu não vejo como se acrescenta, porque é como se a gente fica aqui com aquele chicotinho: a minha culpa é minha máxima culpa, né? Eu já nasci trazendo um pecado, eu sou um pecador. E quando eu tô nesse lugar, eu baixo a minha frequência, eu baixo a minha vibração. Quando eu vou para esse lugar, né? Como é que eu vou elevar a minha autoestima? Como é que eu vou elevar a minha autoconfiança, se tudo que parece que é dito, é visto sobre mim, é ruim? É meio que, enfim, é bem desafiador. E eu lamento muito quando eu ouço, né, as pessoas falando desse lugar, sentindo desse lugar, porque a gente traz essa fala baseada, né? Quem traz essa fala traz fala baseada na fala de Jesus, mas desconsidera a fala quando ele diz: vós sois deuses, se quiserdes, podereis fazer o que faço e muito mais. Se a gente pegasse só esse trechinho de Jesus, a gente se apropriasse de que somos Deus também, porque Deus habita em nós e eu sou uma partícula do Pai e o Pai vive em mim. E o Pai, ele não está só longe, ele não está lá só num outro lugar inalcançável, onde eu não consigo me conectar com ele está em mim. Eu vim para a Terra, mas eu sou partícula de Deus e ele vive em mim. E se ele vive em mim, eu posso sentir essa fé que cresce e que me coloca nesse lugar de realizar aquilo que eu desejo com confiança. Porque ele diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportará. Mas a gente é muito acostumado a achar que está tudo fora. É o outro que vai resolver a minha questão. A responsabilidade é do governo, é da prefeitura, é do outro. Nada é sobre mim. Por quê? Porque eu não me sinto parte de Deus, eu não sinto Deus em mim. Porque se eu também tenho esse Deus em mim,
eu vou transportar de mim essa falta de fé. Se eu tenho fé que é verdade, que eu sou Deus em mim, eu sou capaz sim de confiar. E na hora que eu tenho confiança e transporto os impedimentos do meu caminho, eu tenho mais saúde, eu tenho mais vitalidade, ainda que eu esteja doente. E é nesse ponto que eu quero conectar com o Outubro Rosa, onde a gente olha para esse autocuidado, para essa questão do câncer de mama, que é tão presente, mas que a gente vê quanto que quando você está passando por isso, você fica desanimada, você fica sem fé, ou a sua fé, ela está naquele tratamento, ou naquele outro, ou naquele médico, ou naquilo que falaram lá, mas nenhuma dentro de mim. Eu não tenho autoconfiança de que eu posso me curar, que eu posso transformar essa realidade, porque eu sou Deus também, porque Deus está aqui em mim, está agindo em mim. Então, porque eu adoeci, Eridance, Deus está em mim, porque Ele respeita o meu livre-arbítrio. E aí, se eu quero ou eu não quero, mas se eu faço um movimento que crio uma doença, eu sou respeitada pelo meu livre-arbítrio. Mas no momento que eu me aproprio de quem eu sou e eu desperto a minha consciência, aí eu sei que Deus vive em mim e que eu posso me curar, aí eu vou fazer um caminho na direção da cura. Satya Sai dizia que ele veio para a Terra com a missão de nos lembrar quem somos e que nós não somos o pecado, mas nós somos a encarnação da luz divina, da presença divina. Algo assim, eu vou ler bem direitinho depois. Presença divina. E aí ele traz aqui, mas essa fala, né? Quando a gente transpõe essa montanha, ele nos mostra que a fé é sua filha. A autoconfiança nasce da fé no outro, da fé em mim, da fé no Deus que habita em mim. E desse modo, desse lugar, aí eu consigo transportar dificuldades, até aquelas que estão adoecendo o meu corpo físico, que é perecível, mas que não é sobre ele, sobretudo, mas sobre mim. E se quiserem, deixem depois nos comentários como é para você. Tudo bem se você discorda, tá? Na verdade, é importante que a gente discorde daquilo que não faz sentido para nós. Mas o mais importante é a gente ir atrás de conhecer a verdade, como disse Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque muitas vezes a gente fica aprisionado na ignorância do que alguém me disse, do que aquela religião disse. Eu não entendo, não faz sentido para mim. O meu coração diz assim, tem algo aí que não é sobre isso. Mas fulano disse, Beltrano disse. Que a gente não fique nesse lugar da fé cega, mas uma fé raciocinada. Que o tempo vai passar, mas não vai derrubar ela, porque a fé, a verdade por si só se sustenta. Autoconfiança, portanto, é um ato de amor e de fé. É dizer ao Criador do Universo, a Deus, confio no que sou,
confio no que trago, confio no caminho que o Pai me propõe. E assim, cada passo se torna uma prece, a cada conquista um testemunho silencioso de que a confiança em si é também a confiança em Deus. E aí eu trago aqui um pouquinho mais dessas reflexões com Sai Baba e Jesus mais juntinhos. A autoconfiança é um estado de alma. Não nasce do orgulho nem da vaidade, mas do reconhecimento silencioso de que Deus habita em nós. É a fé que desperta quando o coração compreende que não está só e que cada passo, mesmo mais incerto, é amparado pela presença divina. Não apenas fora, mas sobretudo dentro. Deixa eu virar aqui um pouquinho o ventilador. Perdão. Jesus, em sua dureza e firmeza, nos ensinou, em sua doçura, perdão, não dureza. Dureza como assim? Não. Em sua doçura e firmeza nos ensinou. Vós sois a luz do mundo. Poxa, a gente não é pouca coisa não. A gente é o filho do dono da terra, que vive em nós. Somos a luz do mundo. Vós sois deuses. João 10:34. Em Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo. E tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Essas palavras são a chave da autoconfiança espiritual. Não se trata apenas de acreditar em si por mérito humano, mas de confiar na centelha divina que nos anima. A mesma que Jesus manifestou em plenitude ao dizer: o Pai e eu somos um, em João 10:30. E Satya Sai, ecoando o mesmo princípio de Jesus, disse: a autoconfiança é o alicerce da vida espiritual. Primeiro desenvolva a autoconfiança, depois autossatisfação em seguida. O autossacrifício, e então alcançará a autorrealização. Ele nos lembra que a fé em Deus começa pela fé em nós mesmos, pois só quem reconhece a divindade interior pode ver Deus nos outros e no mundo. Assim como Jesus despertava a coragem, a confiança em seus discípulos, Baba ensinava que a dúvida é a nuvem que oculta o sol da alma. A dúvida é a nuvem que oculta o sol da alma. E o sol é que traz a vida. O sol traz essa energia ativa, esse hormônio que nós chamamos de vitamina D, que é um antidepressivo por si só. E quando nós temos autoconfiança, a liberação de hormônios de saúde é muito potente. Mas o contrário também é verdadeiro. Porque cada vez mais a gente está vendo pessoas sofrendo de ansiedade, de crise do pânico. O que é tudo isso, senão uma desconexão com a tua divindade interna? Porque se Deus vive em mim, eu sou capaz de conseguir todas as coisas. Eu não preciso temer o amanhã, o depois de amanhã, porque a ansiedade, ela me desconecta do presente.
e me leva para um tempo e para um espaço que eu nem posso mensurar agora se existe ou se vai existir. Mas se eu me conecto com o meu Deus interior, então eu sei que tudo posso e que eu vou conseguir, ainda que os desafios se apresentem. Ainda que hoje eu esteja passando por um problema grave de saúde, se Deus habita em mim, se eu sei que sou partícula divina e eu posso transportar montanhas, eu vou transportar essas montanhas que hoje causam essa doença dentro de mim. Isso pode ser mental, isso pode ser emocional, isso pode ser espiritual, isso também pode ser sistêmico. Mas eu só preciso ter consciência de onde eu estou aprisionado, em que, em todas essas questões, eu estou desconectada de mim e do divino que habita em mim e do ser divino que eu sou. Quando confiamos em nossa essência, dissipamos o medo e nos tornamos instrumentos do amor. Vocês são, na verdade, Deus, mas por ignorância, era o que nos dizia Satya Sai Baba, vocês são, na verdade, Deus, mas por ignorância se identificam com o corpo e se tornam pequenos. E pequenos é uma consciência limitada, é uma consciência que não consegue enxergar a dimensão espiritual que somos. Quando você confia plenamente em si mesmo, confia em Deus, porque o eu em você é o próprio divino. Na visão da doutrina espírita, essa confiança se traduz em fé raciocinada. A gente falou um pouquinho sobre isso. Aquela que une o coração à razão e entende que tudo que vivemos é aprendizado e progresso. A autoconfiança nos sustenta para seguir aprendendo, perdoando e amando com serenidade. Ela é o grão de mostarda da fé que falava Jesus, capaz de mover as montanhas internas do medo, da culpa, da insegurança e abrir caminho para o serviço ao bem. Satya Sai dizia: tenham fé em si mesmos e em Deus. Aquele que tem fé firme pode conquistar o mundo. A fé é vida, a dúvida é morte. Jesus, com a sua sabedoria interna, afirmava: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim. João 14:1. Mas ele também disse noutra parábola: vós sois a minha imagem e semelhança. Vós sois a imagem e semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, estou no espelho, eu vejo que eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Eu sou quem? Eu sou Deus em mim. Ambos, em tempos e linguagens diferentes, falam do mesmo amor. Autoconfiança é, portanto, o ato sagrado de comunhão com o divino em nós. É o ponto onde a fé em Deus e a fé em si se tornam um só. A confiança plena de que a luz que guia o universo também habita o nosso coração. Gratidão, queridas pessoas, gratidão. Gratidão pela escuta amorosa, gratidão pela presença. Que a luz de Jesus
que vive em nós, porque todos somos partículas de Deus em nós. Cresça, expanda, desperte as nossas consciências, para que tenhamos a consciência de que somos partículas Deus e que Ele vive em nós, para que possamos ter autoconfiança, autoamor, autocuidado. Muita paz, muita luz. Até a próxima quinta. Gratidão.